Olá pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje no programa Investigações sobre o Viver e hoje falando sobre ética, que é um tema muito recorrente em todas as tradições religiosas e escolas filosóficas e de estudo obrigatório também para todos aqueles que pretendem trilhar nas fileiras do caminho espiritual. Dizem os sábios que o mundo ideal seria aquele regido pelas leis do amor, onde houvesse uma unidade de sentimentos e pensamentos. Mas como isso é uma realidade ainda muito difícil de ser alcançada, até transcendental, então teríamos que nos valer da ética. Mas como a ética também é um valor difícil de ser atingido pela nossa atual humanidade, nós precisamos do direito para regular nossas relações. Então eu gostaria de iniciar essa apresentação fazendo uma distinção entre o que seria ética, moral e direito. Quando Moisés recebeu lá as tábuas com os mandamentos no Monte Sinai, ele recebeu ali um código com preceitos morais e éticos. E, segundo dizem as Escrituras, os primeiros mandamentos eram não matar, não roubar, não adulterar. O nosso direito também traz algumas regras semelhantes, mas ao contrário da lei mosaica, o nosso artigo 121 do Código Penal não diz para você não matar. Ele diz matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. O direito não está dizendo para você não matar, ele não está proibindo você de matar. Ele apenas descreve uma conduta. Da mesma forma que o nosso Código de Trânsito também não diz que é proibido você beber e dirigir. Ele apenas descreve uma conduta. Dirigir veículo ou conduzir veículo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, você terá sua CNH suspensa e será aplicada uma multa, um valor substancial. Então, pessoal, o direito ele é normativo, ele é genérico, ele é impositivo, ele é impessoal, ele não educa, ele não transforma, porque a mudança ela é interna e não externa. O Brasil possui milhares de normas hoje, e nem por isso o nosso povo é mais virtuoso ou mais educado. Eu trabalho em um órgão de trânsito e, apesar da lei seca já ter mais de 14 anos, o maior número de recursos que chegam até mim para serem analisados são de alcoolemia, ou seja, as pessoas ainda não estão educadas da necessidade de não praticar essa conduta e do risco que causa a toda a sociedade. Bom, e a moral? Como é que a gente trabalha a dinâmica dos valores morais? Para poder exemplificar, eu trouxe um histórico aí, um exemplo até de natureza jurídica, mas que vai facilitar bastante o nosso entendimento sobre a dinâmica dos valores morais. Quando, na época do Brasil colonial, nós éramos regidos pelas ordenações filipinas. E naquela época, o adultério era punido com pena de morte para a mulher e o amante, caso o marido assim denunciasse. Ou, se a situação viesse a público de outra forma, eles poderiam ser degredados para a África por um período até de 10 anos. Ou seja, seriam comidos pelos leões lá no continente africano. Em 1830, já Brasil Império, o adultério continuou sendo crime, mas a pena foi limitada apenas à prisão de 6 anos para a mulher e o amante. E, nesse caso, o marido também poderia, o homem, no caso, poderia ser punido pelo crime de adultério no caso de se ficasse comprovado que ele teria uma outra família. Porque naquela época, no entendimento do legislador, se ele tinha uma família legítima e uma ilegítima, ele estava desviando recursos da família principal, digamos assim, para outra família que era ilegítima. Então, na verdade, não era um critério moral, mas sim econômico. Em 1940, já o nosso atual código, o adultério continuou a ser crime, porém, a pena foi limitada a 15 dias ou a 6 meses de prisão. E quem é do direito sabe que uma pena nesse quantitativo sequer a pessoa passa perto de uma prisão, porque pode ser substituída por uma restritiva de direito ou uma multa. Em 2005, o que acontece?
o adultério deixa de ser crime no Brasil. Mas aí eu quero abrir um parênteses para explicar que o adultério deixou de ser crime para o direito penal, mas ele continua sendo um ato ilícito, ele não está liberado. Porque para o direito civil, uma das obrigações dos cônjuges qual é? De lealdade e fidelidade recíproca. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo, pessoal, é que os valores morais, eles são transitórios, eles mudam com o tempo. Eles acompanham o pensamento, a história cultural e política de uma sociedade. Ela está delimitado a um espaço, a um território, a um determinado povo por um determinado período. E as normas, elas acompanham essa mudança de uma forma mais lenta, mas acompanham. Então, pessoal, quando nós agimos sob o comando de uma norma, em obediência a uma norma, nós não estamos sendo livres. Quando nós agimos também sob a influência de um pensamento vigente durante uma época, nós também não somos livres. Nós somente somos livres quando nós decidimos fazer o que é certo, de acordo com a nossa consciência. E é aí que nós entramos no campo da ética. A ética, ela é atemporal, ela não está condicionada ao tempo ou lugar ou um pensamento de época. Ela é a voz da nossa própria consciência, ela é metafísica. E a ideia da unidade, ela pressupõe uma conduta ética. Porque enquanto nós não alcançamos esse pensamento, esse estado de consciência ético, nós vivemos aquilo que Blavatsky dizia, Helena Blavatsky dizia sobre a heresia da separatividade. Por que o voto é obrigatório? O voto é obrigatório porque nós ainda não temos a percepção de que o nosso ato de votar vai implicar na política a ser adotada para os índios lá na Amazônia e para a própria Amazônia. Porque o ser ético, ele se preocupa não só com os seres humanos, mas com todos os seres. É o que Denis Rudyard chamava de vida transpessoal, ou seja, vida integrada ao todo. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de passar agora ao estudo da ética vivenciada pelos sábios, filósofos e tradições religiosas. Eu gostaria de começar pela China. Houve um grande sábio chinês que viveu no período entre 551 a 470 a.C. O nome dele era Kong Fuzi, mais conhecido como Confúcio. Confúcio acreditava que era pelo aprimoramento moral e ético que o homem se realizava espiritualmente. E as suas doutrinas sempre preconizavam o amor, a bondade, a benevolência e a excelência moral. Confúcio era autodidata, ele tinha muitas habilidades diplomáticas, ocupou muitos cargos importantes no governo chinês. Ele tinha muitas ideias reformistas, mas não no sentido de criar algo novo, algo revolucionário, não. Confúcio queria resgatar aqueles valores ancestrais da China e passar isso às novas gerações, dar uma nova roupagem. Mas Confúcio, enquanto agente do Estado, ele não conseguiu implementar suas ideias. Então, lá pelos seus 60 anos de idade, ele volta para sua terra natal, chamada Lu, e lá ele tem um insight. Ele percebe que a única forma dele deixar esse legado, todo esse conhecimento acumulado que ele possuía para as novas gerações, seria por meio da educação. Então, Confúcio cria o primeiro sistema educacional privado da China. Ele queria criar homens valorosos, preparar homens para ser influenciadores, homens que pudessem ser servidores públicos, influenciar os destinos da nação. Era, em princípio, uma escola para líderes, formar homens valorosos, homens com caráter. E o que se ensinava nessa escola? De acordo com os historiadores, os ensinamentos de Confúcio iam da metafísica a regras de etiqueta. Mas a base de tudo era a ética. Ele acreditava que o homem deveria ser educado
num ambiente em que estimulasse as virtudes coletivas, porque é somente nas nossas convivências diárias que aparecem as virtudes e os vícios. Confúcio dava muita importância aos ritos, às convenções sociais, mas, segundo ele, tudo isso deveria ser dotado de autenticidade, de verdade, porque uma forma vazia para ele não fazia sentido. Ele ensinava até como você deveria se portar diante de uma autoridade, como se dirigir ao imperador, como se portar numa situação de luto. Se alguém te dirigisse a palavra, você deveria olhar para a pessoa, voltar todo o seu tronco para ela e não ficar igual nós fazemos, olhando para o celular. Isso Confúcio não iria admitir. O Brasil não é um país ritualístico, mas um exemplo que eu posso dar para vocês e que todos conhecem, talvez seja o fato de quando nós vamos a alguma solenidade, alguma reunião mais formal e que toca-se o hino nacional, todos nós colocamos numa postura de respeito, né, ou com a mão no peito, ou com os braços estendidos. Enfim, isso é um rito, é uma forma de respeito e de amor pela pátria. Confúcio também dava muita importância para a música. Para ele, todos os discípulos deveriam tocar um instrumento musical, aprender a ter alguma especificidade em algum instrumento, alguma habilidade musical. Porque, segundo ele, se conhece o espírito de uma comunidade pelo tipo de música que ela ouve. Para ele, a música rege as nossas emoções, o decoro, a nossa conduta. E o rito, ele traz essa harmonia entre a forma de se expressar e o controle das nossas emoções. Uma coisa muito interessante em Confúcio é que ele não separava os homens em classes sociais. Para ele existia o homem superior, aquele que lidera, e o homem comum, aquele que é liderado. Não existem muitas obras de Confúcio, mas uma obra muito famosa que é atribuída a ele são os Analetos, que na verdade são anotações de seus discípulos na forma de diálogos, em que é possível a gente extrair daí um pouco do pensamento de Confúcio. Mas antes de entrar nos Analetos, eu só queria mencionar que Confúcio ele foi muito influenciado pelo taoísmo. Nos últimos anos de sua vida, ele estudou profundamente o livro das mutações, o Tao Te Ching. E o taoísmo é uma tradição milenar chinesa que ensina a como o ser humano deve viver a vida com sabedoria. E tem um princípio fundamental no taoísmo que é o Wu Wei, o agir pelo não agir. Embora possa parecer que seja uma postura até pacífica, passiva diante a vida, na verdade não é bem isso. O Wu Wei nos ensina que devemos agir, mas agir com sabedoria. Não existe assim uma tradução exata para o Tao. Alguns dizem que é o caminho, traduzem dessa forma, mas a tradução que eu vi até hoje, que melhor traz essa ideia do taoísmo seria do fluxo, o fluxo da energia universal. Para o taoísmo, ele compara a chegada do homem aqui na Terra como uma folha seca que se desprende de uma árvore e cai sobre o leito de um rio. Quando nós chegamos aqui, as coisas já estão estruturadas, existe já uma energia em movimento. Então não adianta a gente lutar contra a correnteza. Nós devemos ser como a água. A água diante de um obstáculo, ela contorna. Ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor. Ela tem a forma no local onde a gente coloca, ela tem o formato daquela forma. Em qualquer local que a gente coloca, ela vai ter o formato. Ela vai ter o sabor do tempero que adicionarmos a ela. Ela possui os 3 estados da matéria: líquido, sólido e gasoso. Enfim, a principal característica da água é a sua adaptabilidade. Ela se adapta ao ambiente em que é colocada. E assim nós devemos ser, adaptáveis às situações que a vida nos traz. Se formos pensarmos bem, o nosso corpo é composto em quase 70% de água, ou seja, nós somos água. O nosso planeta, a sua maior composição é água. Quem tentou trazer muito
do taoísmo para o Ocidente foi Bruce Lee. Inclusive tem um documentário sobre a vida dele em que ele diz exatamente isso: seja como a água. Então, pessoal, agora, feitas essas considerações, eu gostaria então de trazer algumas ideias de Confúcio extraídas dos Analetos, para a gente sentir um pouco de como ele pensava e quais eram os seus ensinamentos. Eu vou ler um pouquinho aqui e vocês me acompanham. O mestre disse: governa por meio de decretos, disciplina por meio de castigos, e o povo usará subterfúgios e não terá consciência. Guia-o pela virtude e pela moral, e ele terá consciência e alcançará o bem. É aquilo que falamos das normas. Não adianta só você instituir normas sem você educar, sem não trazer virtudes para o povo. Sobre como governar, o mestre respondeu: governar é ser reto. Se dirigirdes com retidão, quem ousará não ser reto? O caráter do governante é o vento, e o caráter do homem comum é a grama, e a grama se curva sob o vento. Ou seja, ele está falando do exemplo. Se o nosso governante é reto, os súditos também serão. O discípulo pergunta: como dignificar o caráter e corrigir falhas secretas? O mestre responde: coloca primeiro o esforço acima da recompensa e ataque o mal em nós mesmos e não o mal nos outros. Krishnamurti tem um pensamento muito similar a esse. Ele diz: mate o mal em ti, que o mal do mundo não te afetará, não te atingirá. O discípulo pergunta: mestre, quais são as condições para o autoaperfeiçoamento? O mestre responde: seja consciencioso e verdadeiro em tua fala. Seja confiável e cuidadoso em todas as ações. E mesmo entre os bárbaros do norte e do sul, tua conduta será irrepreensível. Aqui Confúcio nos traz a ideia de coerência. Se você agir de acordo com o que você diz, nada poderá denigrir sua imagem. Os Analetos. Bom, aqui ele traz algumas orientações para aqueles que são chamados a governar. Segundo Confúcio, existem 9 orientações que ele repassava aos príncipes dos impérios. Ele dizia que a primeira coisa era ajustar a conduta pessoal. E aqui, ajustar a conduta pessoal é realmente os cuidados com a higiene pessoal, com a limpeza do ser, com a sua vestimenta, com a sua aparência, com o seu modo de expressar, com a sua linguagem. Ou seja, você teria que dar dignidade à sua fala, agir com decência. Tudo isso era ajustar a conduta pessoal. Honrar homens valorosos. 3. Demonstrar afeto e cumprir com seus deveres para com seu semelhante. Respeitar os altos funcionários do Estado. Identificar-se com os interesses e o bem-estar de todo o corpo de servidores públicos. Ele dava muita ênfase à questão do serviço público. Apresentar-se como um pai das pessoas comuns, ou seja, priorizar as necessidades do povo, o cuidado. Estimular a introdução de todas as artes úteis. Ele se preocupava muito com a questão da arte, principalmente a música. Demonstrar ternura para com os estrangeiros de países distantes. Interessar-se pelo bem-estar dos príncipes do império. Essas eram as 9 orientações de Confúcio. Bom, agora nós vamos passar para o estoicismo. O estoicismo foi uma escola filosófica fundada no século III antes de Cristo, e ela foi muito influente ali em Roma e na Grécia. E uma das características muito importantes, inclusive, ela influenciou até os primórdios do cristianismo. E uma característica muito importante do estoicismo é que eles acreditavam que que os homens vieram de uma origem comum, de um espírito comum. E por isso eles deveriam se tratar com irmandade, com fraternidade, com igualdade mesmo. Isso lembra muito o nosso primeiro princípio, o nosso primeiro objetivo da sociedade teosófica, que é o da fraternidade universal. E embora naquele período fosse comum as pessoas terem escravos, os estoicos advogavam
é outra forma de pensamento, eles não compactuavam com essa ideia. Inclusive, Sêneca, ele exortava publicamente em seus discursos, eu trouxe até aqui uma frase, essa postura de não concordar com essa questão da escravidão, de que todos os homens são iguais. E ele dizia publicamente o seguinte: lembra-te com simpatia de que aquele a quem chamas escravo veio da mesma origem, os mesmos céus lhe sorriem, e em iguais termos, contigo vive, respira e morre. O estoicismo trouxe muitos filósofos influentes que nos influenciam até hoje, e eu vou citar apenas alguns deles. Antes, porém, eu vou dizer aqui alguns pontos de vista da escola do estoicismo. A primeira delas, sobre a ética, é que a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. O indivíduo deve negar os sentimentos externos, como raiva, ira, ódio e paixões. O prazer é o inimigo do homem sábio. O universo é governado por uma razão universal natural. A valorização da equanimidade, a constância, a estabilidade de temperamento e de ânimo em qualquer circunstância, ou seja, a busca pelo equilíbrio. E a igualdade entre todos os homens, isso para eles era fundamental. Então eu trouxe aqui um pouco das ideias de Epíteto. Epíteto nasceu escravo ali por volta de 55 d.C. em Hierápolis, cidade que hoje é a Turquia. Ele foi grande mestre da lógica e do debate. Epíteto, pessoal, foi escravo e ele foi tão torturado pelo seu mestre que ele ficou aleijado. Por isso aqui no meu slide tem uma muletinha aqui ao lado dele, porque ele em razão das torturas que ele foi submetido, ele ficou aleijado. Mas nem por isso deixou de ser um mestre da filosofia. Para Epíteto, a maior meta da filosofia seria ajudar as pessoas comuns a enfrentar os desafios do cotidiano e a lidar com as inevitáveis perdas da vida. Para ele, uma vida feliz e um ser humano virtuoso eram sinônimos. Felicidade e realização pessoal seriam uma consequência de atitudes corretas. Para Epíteto, uma boa vida tinha 4 aspectos. E a primeira era dominar os desejos, desempenhar as suas obrigações, aprender a pensar com clareza, ou seja, discernimento, respeito a si mesmo e ao restante da sociedade. Epíteto não escreveu nenhuma obra, mas existe um livro muito famoso dele, o qual eu até recomendo, que é A Arte de Viver, que é o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria, que foram anotações de seus alunos e que chegou até nós na forma desse livro. O segundo estoico que eu trouxe aqui para a gente conhecer um pouco de suas ideias é Sêneca. Sêneca foi um dos mais célebres advogados e intelectual e escritor do Império Romano. Em Sêneca existe essa quebra do paradigma que historicamente pensa-se que o estoicismo está relacionado com a pobreza e a abnegação de bens. E quais eram as ideias de Sêneca? Ele via no cumprimento de seu dever um serviço à humanidade. Procurava aplicar a sua filosofia à prática. Apesar de ser muito rico, ele vivia modestamente. Bebia apenas água, dormia pouco e sobre um colchão duro. E ele se alimentava também de uma forma bem comedida. Não havia nenhuma contradição entre a sua filosofia estoica e a sua riqueza material. Dizia que o sábio não estava obrigado à pobreza, desde que o seu dinheiro tivesse sido ganho de uma forma honesta, de uma forma lícita. O objetivo, segundo Sêneca, não era a perda de sentimentos, mas a superação dos afetos. Os bens podem ser adquiridos, à condição de que não deixarmos que se estabeleça uma dependência deles, ou seja, nós devemos ser capazes de abdicar desses bens quando necessário. Bom, e eu trouxe também Marco Aurélio. O imperador Marco Aurélio é lembrado como um governante bem-sucedido e culto.
ele dedicou-se à filosofia, especialmente à corrente filosófica do estoicismo. Escreveu uma obra que até hoje é lida, chamada Meditações. Sua humildade contrastava com a sua situação de pessoa ligada ao poder, ao afirmar que havia igualdade entre os homens, ou seja, apesar dele ser imperador, ele trazia essas ideias de igualdade, de fraternidade. Quem viu aquele filme O Gladiador deve lembrar do início do filme do imperador Marco Aurélio, que Maximus tanto amava e idolatrava. É desse Marco Aurélio que nós estamos falando. Os historiadores até hoje não sabem exatamente as circunstâncias da morte de Marco Aurélio, mas parece que foi mais ou menos naquele local. Eles estavam num acampamento de soldados, esperando uma guerra, e ele veio a óbito. Só não podemos afirmar que foi da forma que foi descrita no filme, né? Que ele foi assassinado pelo próprio filho que queria tomar o seu lugar. E uma coisa muito interessante que aconteceu nos últimos 14 anos do governo de Marco Aurélio, do seu reinado, do seu império, é que ele passou por uma pandemia também. E foi um momento muito terrível, de muito sofrimento, de muita angústia, de muitas perdas. E parece que foi nesse momento que ele então debruçou sobre os seus pensamentos e editou esse livro. E nesse momento dessa pandemia, que alguns dizem que era uma cepa de varíola, que matava mais de 2.000 pessoas ao dia, Marco Aurélio ainda se perguntava: qual é a virtude que eu posso desenvolver nesse período de tamanha ansiedade, angústia e sofrimento? E talvez essa seja a pergunta que nós também devemos fazer hoje. Qual a virtude que devemos desenvolver nesse período pandêmico? Seria compaixão, amor, resiliência, paciência, enfim, o que é que nos falta? Então vamos passar aqui algumas ideias de Marco Aurélio. Para ele, o homem comum é exigente com os outros. O homem superior é exigente consigo mesmo. Aqui ele traz essa ideia de Confúcio, né, do homem superior e do homem comum, e não em homens separados em classes sociais. Viver é um direito, aprender a morrer é um privilégio. Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. Isso é verdade, muitas vezes um rompante de ira traz muito mais consequências terríveis, irreversíveis, do que a própria causa daquele sentimento de ira. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa, ou seja, a omissão. Existe até no Código Penal um crime para aquelas pessoas que têm o dever de agir e não agem, como um bombeiro que tem que apagar o fogo, um médico que precisa salvar um doente. Para o Código Penal, aqueles que têm o dever de agir, se não agir, é crime. Mas aqui ele está falando de um modo genérico. Se nós temos o dever de agir, nós temos que agir. Pior pessoa é aquela que não apresenta defeitos. Essa é a pior de todas, a mais falsa de todas. Quantas máscaras põe essa pessoa à frente de si mesma? Se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Olha que bonito. Nada de desgosto nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. Os homens são feitos um para os outros. Instrui-os ou então suporta-os. Ou seja, se não educarmos os homens, nós vamos ter que suportá-los. Escava dentro de ti. É lá que está a fonte do bem. E esta pode jorrar continuamente, se escavares sempre. Essas, então, foram as ideias de Marco Aurélio. Um pouco das ideias. Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos ver a ética no Oriente, no hinduísmo e na yoga. Bom, a ideia de ética no hinduísmo está muito relacionada com a ideia de unidade. E aqui nós trazemos o que há de mais apurado em sentido ético e compassivo, que é o princípio do ahimsa, ou não violência.
A não violência ou ahimsa é o conceito central da ética do jainismo. Diz um dos livros sagrados Jaina que o Dharma, a lei, consiste da não violência, que é a maior das virtudes, seguida do autocontrole e da austeridade. A não violência ou ahimsa, ou não ofensividade, baseia-se em atitudes de não agredir, não matar, não machucar e nem causar nenhum tipo de dor a nenhum ser vivo. É a raiz de todas as outras virtudes. Autocontrole não significa mortificação do corpo, e sim domínio das paixões. Austeridade é adquirida por meio da reta conduta, associada ao reto conhecimento. Existe uma seita no jainismo em que os ascetas, os monges, eles andam praticamente nus. Eles não podem ter nenhum bem, eles só têm uma tigelinha onde eles recebem o alimento. E eles usam apenas um tecido cobrindo o rosto e a boca para evitar que qualquer ser entre pelas vias orais dele, qualquer inseto, e eles tirem a vida desse inseto. Eles andam também com a vassourinha, varrendo o chão onde eles pisam para não pisar em nenhuma formiguinha, nada que possa causar dano a qualquer ser. Porque eles acreditam que quanto menos eles interferirem no meio ambiente, quanto menos dano eles causarem ao mundo, mais rápido eles se libertam da roda das reencarnações. Annie Besant, naquele livro As Sete Grandes Religiões, ela diz que, embora para nós a gente possa ver isso até com uma certa perplexidade, o fato dos jainistas dar o mesmo tratamento para a vida de um ser humano como a vida de um mosquito, ela diz que nós devemos nos lembrar de como a nossa humanidade ainda sacrifica e maltrata os animais, como a nossa indústria explora os animais em proveito do consumo humano. E ela diz que nós devemos olhar com compaixão para o jainista, porque a intenção é nobre. Um dos maiores apóstolos da não violência foi Mahatma Gandhi. Ele dizia que para conhecermos a verdade, era preciso praticar a não violência. Para isto, a alimentação vegetariana, o jejum, a autopurificação, o sofrimento, as dificuldades e o perdão são imprescindíveis. Agora nós vamos também ver a questão da ética no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um clássico da cultura indiana que enfatiza a importância da retidão. Para o texto, esse texto ele ressalta que o sábio é aquele que cumpre bem os seus deveres. E cumprir bem os seus deveres é quem faz aquilo que deve ser feito, porém, sem egoísmo e preocupações pessoais. O capítulo 16 apresenta os sinais característicos dos homens que andam pelo caminho que conduz à vida divina, que são os seguintes: a intrepidez, a pureza de coração, a perseverança na busca da sabedoria, a veracidade, a caridade, a abnegação, o domínio de si mesmo, a retidão, a abstenção de más ações, a renúncia, a equanimidade, boa vontade, amor, compaixão para com todos os seres, a ausência do desejo de matar, inclusive animais, ânimo tranquilo, modéstia, discrição, fortaleza, paciência, constância e humildade. O texto também traz as características do caminho que conduz o homem ao erro e ignorância, que são a hipocrisia, o orgulho, a arrogância, presunção, cólera, rudeza e ignorância. O bom caráter conduz à divindade e o mau caráter escraviza, diz o Bhagavad Gita. Agora nós vamos também ver a ética nos Yoga Sutras de Patanjali. Para Patanjali, yoga é a inibição das modificações da mente, ou seja, Yoga Chitra Vitri Nirodha. Esse é um sutra bastante familiar aqui na teosofia.
E neste sutra, Patanjali deixa claro que o estado de yoga começa quando as atividades da consciência individual são inibidas, ou seja, deixam de existir. No Sutra 2.29, Patanjali estabelece os 8 passos do seu sistema de yoga, que são os seguintes. Primeiro, autorrestrições, os yamas. 2, observâncias, niyamas. 3, posturas, asanas. 4, controle da respiração, pranayamas. 5, abstração, pratyahara. 6, concentração, dharana. 7, meditação, dhyana. E 8, êxtase, ou samadhi. As autorrestrições, yamas, que são o primeiro dos 8 passos, compõem o sistema de ética de Patanjali e estão contidas no Sutra 2.30, compreendendo as seguintes abstenções: de violência, que é a ahimsa, de falsidade, satya, de roubo, asteya, de incontinência, brahmacharya, aqui falando dos instintos sexuais, de cobiça, aparigata. Diz Patanjali que o código de ética por ele estabelecido constitui o que chama de o grande voto, Mahavrata, e independe de classe, lugar e tempo. É a condição fundamental para qualquer aspirante ingressar no yoga. O que Patanjali está nos dizendo é que, independente do lugar onde você esteja, do tempo ou de religião, se você praticar essas abstenções, você já está seguindo um código ético. Mas para o yogi, isso é fundamental. Bom, agora vamos ver a ética no budismo. Quando o Senhor Buda anunciou as 4 nobres verdades a serem seguidas pela humanidade, que transformaria o mundo de lutas no mundo de paz, ele ensinou que a primeira grande nobre verdade era a existência da dor. A segunda, que a causa da dor é o desejo. A terceira, a terceira nobre verdade é que essa dor ela pode ser cessada. E a quarta nobre verdade é a óctupla senda, que se divide em 8 caminhos. Assim como nós temos 8 passos no yoga, aqui também nós temos os 8 caminhos, que são a reta compreensão, o reto propósito, a reta linguagem, a reta ação, retos meios de ganhar a vida, retos esforços, reta atenção e reta meditação. A ética para o budismo é a reta ação, ou seja, fazer o que é certo em qualquer lugar, seja no âmbito público ou particular. E reto aqui não se confunde com correto, que pressupõe um juízo de valor. Aqui não há dualidade, é reto mesmo. A exemplo do centauro do signo de Sagitário, que com sua flecha aponta para o alto, para o Capricórnio, aqui, que é o meio do céu. Eu gosto muito dessa simbologia do centauro, porque o centauro ele tem a sua parte animal, ele tem a sua natureza humana, mas ele busca algo além, ele busca a sua natureza divina. Ou seja, ele representa o caminho da mônada que passa pelos reinos, passa pelo reino vegetal, animal, humano e busca o seu retorno à casa do Pai. E para aqueles que gostam de mitologia, nós sabemos que o planeta Júpiter, que rege o signo de Sagitário, é Zeus, filho de Cronos, que é Saturno, que rege a casa 10, que é Capricórnio, e Júpiter é Zeus, filho de Cronos, filho de Saturno, ou seja, para fazermos esse retorno da mônada, da casa do Pai, nós não conseguimos dar esse salto sem desenvolvermos, então, a virtude da ética e da justiça. Confúcio também faz uma analogia muito interessante entre o homem moral e o arqueiro. Ele diz que o arqueiro, quando ele erra o seu alvo, ele não coloca a culpa na flecha, ou no vento, ou na distância, ele bota a culpa em si mesmo. O homem moral também. Quando ele fracassa, ele não coloca a culpa nos outros, ele vai procurar a falha em si mesmo. Bom, pessoal, também não poderia aqui
de deixar de homenagear a nossa ex-presidente, doutora Annie Besant, que em seu tempo aí de ativismo político, também escreveu sobre ética e moral. Ela publicou um folheto intitulado A Verdadeira Base da Moral. E a ideia central era a utilidade. Segundo Annie Besant, a verdadeira base moral e ética está na utilidade, isto é, a adaptação de nossas ações no fomento do bem-estar social e felicidade geral. E duas coisas, segundo Annie Besant, são necessárias para promover o desenvolvimento moral do homem, que seriam os seguintes. Primeiro, um ideal, um propósito que avivasse os sentimentos dos homens e os impelissem à ação. E o segundo, uma clara percepção das fontes do mal e dos métodos de fazê-los cessar, ou seja, discernimento. Ela dizia também, a exemplo de outros filósofos, que a virtude é parte indispensável de toda e verdadeira, sólida felicidade. Pessoal, e aqui também eu gostaria de citar aqui o nosso mingauzinho teosófico, que Krishnamurti, quando fala das 4 qualificações necessárias para a senda, ele traz também a questão da ética. Segundo aos pés do mestre, 4 são as qualificações para a senda. E a primeira seria o discernimento, a segunda, a ausência de desejos, que é traduzida como desapego, desprendimento, abnegação. A terceira seria a boa conduta, ou seja, uma conduta que pressupõe uma conduta reta, ou seja, uma ética, e o amor. Quando ele trata da boa conduta, ele traz a questão da unidirecionalidade, ou seja, não pode haver desvios, a conduta ela tem que ser reta, ela tem que seguir o mestre, ela tem que seguir o nosso Dharma. E eu me lembro que quando eu comecei a ler esse livro também, eu me questionava por que o discernimento vem primeiro nas 4 qualificações e o amor está em último. E quem me respondeu essa questão, na verdade, foi Confúcio. Confúcio nos ensina que até a benevolência ela precisa ser sábia. Até para você ser bom, para você amar, você precisa ter sabedoria. Porque se você dá mais para o seu filho ou para qualquer outra pessoa mais do que ele necessita, será que você está fazendo bem? Será que você não está impedindo que ele desenvolva suas potencialidades por si mesmo? Você não está deixando ele se transformar talvez numa pessoa acomodada? Então foi por meio de Confúcio que eu decifrei esse meu questionamento. Bom, pessoal, eu já estou partindo aqui para a conclusão dessa nossa apresentação. E eu gostaria apenas de ressaltar que o quanto a questão da ética e das virtudes está relacionada com a nossa felicidade. Um ser ético, ele é um ser que vive em constante contentamento. E o contentamento é aquilo que nos une com a nossa verdadeira essência, com a divindade que existe em nós. Porque nós agimos de acordo com o nosso Dharma, de acordo com as leis universais de todas as eras. Então, para sermos felizes, nós não precisamos ter, na verdade, nós precisamos ser éticos no sentido metafísico da palavra. Eu também, antes de finalizar, gostaria muito de agradecer aqui o professor Carlos Alberto Tinoco por ter editado esse livro, um ensaio sobre a ética e o yoga, de onde eu extraí, inclusive, o tema da palestra. E muitas das questões que eu trouxe aqui, que eu apresentei para vocês, constam desse livro e muitas outras tradições que ele cita aqui, que eu não mencionei. Fica a dica de leitura para quem queira se aprofundar sobre a ética, as várias tradições e filosofias. E também para quem quer conhecer um pouco mais de Confúcio, que se interessou em saber mais sobre os ensinamentos, eu indico esse livro, A Introdução a Confúcio, da editora Contraponto, que nos mostra, que nos traz muito sobre a vida dele, sobre a história, e mostra o quanto Confúcio ainda é atual, o quanto nós precisamos hoje, nesse mundo de influencers, ter um influenciador como Confúcio, para nos orientar nesse mundo a viver com ética e com sabedoria.
Meus irmãos, agradeço muito a audiência e a paciência de vocês e um fraterno abraço a todos. Muito obrigada.